Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou ensinar como fazer frases afirmativas ou negativas ou pergunta no present simple. Ok, vamos lá. Primeiro a gente tem que pensar para que a gente vai usar o present simple. A gente usa para falar sobre rotina, coisas que a gente faz com frequência ou talvez que a gente não faça com frequência. Mas é basicamente isso. E também a gente vai falar gostos, nossas preferências, o que a gente gosta, o que a gente não gosta. A gente usa isso quando a gente está começando a conhecer uma pessoa, que a gente pergunta para ela, o que você gosta de fazer, o que você faz no seu tempo livre, com que frequência você faz tal coisa. É isso, né? Para conhecer uma pessoa. Ok, mas a gente tem muitas regrinhas que a gente vai ter que seguir para poder fazer isso. Ok, lembra que eu expliquei sobre os subject pronouns I, you, he, she, it, we, they? Lembra? Então, a gente vai continuar com isso e a gente vai colocar um verbo junto, né? Por exemplo, go, study, do. São os verbos que a gente mais usa, são esses, tá? Então, vocês vão fazer assim. Com o I, você vai colocar o verbo normal. Qualquer verbo que você quiser colocar, por exemplo, I walk every day. Ok? É uma rotina, você caminha todos os dias. Então, você vai colocar o verbo na base da base dele, né? Na forma base dele, que é o walk, né? Que é andar. Ok. Agora, quando a gente vai falar o you, a gente faz como? A gente coloca normal também. Todos os subject pronouns, com algumas exceções, a gente vai colocar o verbo na forma base dele, porque é rotina ou é gostos, preferências. Então, a gente vai deixar ele na forma base dele. Ok. Agora, a gente vai pro he, she, it, que é o que complica a nossa vida. Então, alguns verbos, quer dizer, todos os verbos do present simple, sempre quando eles forem depois do he, do she ou do it, eles vão mudar. Por exemplo, o exemplo que eu dei antes, I walk every day. A gente não vai precisar mudar o verbo, a gente vai deixar ele na forma base quando a gente usar o I. Só que isso não acontece com o he, she, it. Por exemplo, she walks every day. Ou seja, a gente vai ter que colocar um S no final desse walk, porque senão vai estar errado. Ok, como eu disse, vários verbos da forma base, eles vão mudar quando eles virem depois do he, do she e do it. Ok, esse foi o present simple afirmativo. Se você quiser saber mais sobre as regrinhas, pesquisa aí que tem aí na internet para você saber como é cada verbo, né, depois do he, do she e do it. Mas a gente sabe que os verbos vão ficar diferentes depois do he, do she e do it, beleza? Agora a gente vai pro present simple negativo. Então vamos lá. Quando a gente quer falar uma coisa que a gente não faz, por exemplo, I don't speak English, é um exemplo. Eu não falo inglês, entende? A gente vai colocar o don't. O que é o don't? O don't é o do, que é um verbo auxiliar, mas o not, que é o negativo. Então a gente vai juntar, né? Vai colocar o D, o N e o T. Enfim, eu vou escrever aqui em cima ou aqui embaixo para ficar mais fácil quando eu for falar. A gente vai colocar I don't, né? Pro I, pro you, pro we e o they. Vai ficar normal. É porque todos os subjects, eles vão ficar normais, né? Menos o he, o she e o it. Ok, quando a gente vai colocar a frase no negativo, o he, she e it, eles também mudam. Eles não vão ficar don't, eles vão ficar doesn't. Por quê? Porque o auxiliar do, ele só é usado no I, you, we e they. Tem que olhar aqui. E they, ok? Mas no he, do she, do it, vai mudar, vai ficar como? Vai ficar does. Então, vai ficar does not. Então, a gente fala doesn't, né? Pra facilitar aí a vida quando a gente for falar.
Então, no he, no she, do it, quando a gente for falar no negativo, a gente usa o doesn't. E depois, o verbo que a gente colocar, depois do doesn't, ele vai ficar normal, tá? Não vai precisar mudar. Colocar o S, é só no afirmativo. Aqui no negativo não precisa, porque já tem o auxiliar does, que já vai fazer esse trabalho. Ok, então vamos dar um exemplo de frase com he. He doesn't like coffee. Ele não gosta de café. He doesn't like. O doesn't, viu? Porque é o negativo. É uma coisa que ele não gosta, uma coisa que ele não faz, uma coisa que não tá aí. Negativo. Lembra? Não tá. Negativo. Ok, agora a gente vai pra pergunta. Ok, pergunta, vai ficar igual o he, she, it dos outros subject pronouns? Não, porque o he e o she, it, eles sempre ficam diferentes, eles querem complicar a nossa vida. Então, vamos lá. Quando a gente for perguntar para alguém, por exemplo, what do you do on Fridays? O que você faz nas sextas-feiras? Então, a gente sempre vai colocar o do antes do you, tá? Do you like study? Você gosta de estudar? Do you? O do é um auxiliar que na pergunta ele vem depois, mas na frase, na pergunta, ele sempre vem antes do pronome, tá? Ele sempre vai vir antes, vai ficar do you. Ok. Vai ficar normal pro I, you, we e they, né? Do they, tarará, tarará, do I, tarará, tarará, sempre vai o do antes na pergunta. Mas no he, no she, no it, é a coisa que eu falei antes no negativo, né? Vai ter o does, porque o he, she, it, eles complicam a nossa vida. Então, vai ser does he, tarará, tarará, does she, tarará, tarará, does it, tarará, tarará. Enfim, dependendo da frase que você, da pergunta que você vai fazer, né? Você coloca aí o he, o she e o it. E sempre, sempre, sempre vai ter o does no início, tá? No present simple, na pergunta. Beleza? Então, eu acho que foi isso. Espero que vocês tenham entendido. Pesquisem melhor sobre os verbos no afirmativo, né? O he, no she e o it, que eles ficam diferentes. É bastante coisa para um vídeo só, mas vocês vão lá ver as regrinhas direitinho. Eu só expliquei aqui como que faz o afirmativo, o negativo e a pergunta. Beleza? Então, lembrem, sempre o he, she e o it vão ser diferentes porque eles querem complicar a nossa vida. Então, foi esse o vídeo, espero que tenham entendido. Deixa o like, se inscreve, essas coisas, né? Vocês sabem. Então, é isso. Tchau!